Neste vídeo veremos algumas ferramentas interessantes para você detalhar o seu projeto. Vamos fazer uma pequena introdução ao uso dos alphas e dos strokes. Você pode encontrar os modelos de strokes e alphas nesta área aqui, stroke e alphas. Primeiramente, para iniciarmos, eu vou aplicar uma forma primitiva para exemplificar a utilização dessas ferramentas. Então eu vou vir aqui e vou adicionar uma esfera, vou arrastar, vou entrar no modo de edição e vou transformar numa Polymesh 3D. Já temos uma forma geométrica básica pronta para ser editada. Uma coisa importante que você deve saber com relação aos strokes e aos alphas é que eles podem ser utilizados, aplicados a um brush. Geralmente o brush standard, que é o brush mais comum. Clicando aqui temos os strokes. São poucos modelos, pois na verdade a função do stroke é apenas a distribuição do efeito sobre o seu modelo. Temos aqui 6 tipos de distribuição do efeito sobre o seu modelo. Dots, como o próprio nome já diz, através de pontos, seguindo um ponto. Temos o Drag Rect, que você clica, arrasta e você ajusta as dimensões do efeito sobre o seu modelo. Freehand, mão livre, você aplica de acordo com a sua necessidade. Color Spray é como se fosse um spray de tinta. Você vai aplicando conforme ele vai se espalhando. Temos o Spray, que é bem semelhante. E o Drag Dot, que como o nome fala, você clica, drag, arrasta, e você aplica um ponto específico. Ele não aumenta as dimensões, diferente do Drag Rect. Aqui no Drag Dot você clica, arrasta, ele fica apenas em uma área determinada. Nesse slider aqui abaixo você altera a intensidade do stroke. Lembrando que o stroke é relacionado diretamente à aplicação de um efeito ao seu modelo. Ficará mais fácil de compreender no momento em que aplicarmos ao nosso modelo. E aqui temos os alphas. O alpha é exatamente a edição que você vai aplicar mesclada juntamente com os strokes. Então aqui eu vou selecionar um que seja bem visível. Vou pegar esse alpha 58. Quando você passar o cursor sobre ele, ele te dá algumas informações. Vou selecioná-lo. E aqui eu vou utilizar um stroke, vou utilizar o dot mesmo. E uma coisa que é importante você habilitar antes de aplicar um alpha é você ter uma malha 3D com uma resolução alta. Nesse caso aqui eu tenho uma esfera 3D com uma resolução muito baixa, ou seja, os detalhes não serão tão visíveis. Para aumentar esses detalhes, você deve vir aqui nesta aba Geometria, clicar em Divide ou utilizar o atalho Ctrl D. Você pode clicar quantas vezes quiser, mas eu aconselho não aumentar muito, pois isso pode travar consideravelmente a sua máquina. Eu vou aumentar uma vez apenas, clicando. Você pode ver que ele aumenta a quantidade de pontos ativos. Eu vou aumentar mais uma vez. Ele já foi para 130 mil polígonos. Você pode ver que ele detalhou bem mais o nosso modelo, ficando bem mais suave. Agora sim podemos aplicar o nosso alpha mesclado com o dot. Então eu vou clicar. Lembrando que eu posso alterar também o tamanho. Eu vou clicar e vou arrastar. Ele vai aplicando esse detalhe no seu objeto. Eu posso alterar o tipo de stroke, vou utilizar Drag Rect. Pode ver que eu clico, arrasto e você define as dimensões. Temos o outro modelo aqui que é o Freehand, que você pode fazer de acordo com o seu gosto. Temos outras opções como o Color Spray, que ele vai aplicando como se fosse um spray de tinta mesmo. O spray também é bem semelhante, não tem muita diferença. E temos esse último aqui que é o Drag Dot. Você clica, você vai reposicionando, mas ele aplica apenas em um local. Mas ele não duplica ou você não redimensiona, ele apenas define a posição, levando-se em consideração o tamanho que você já tem aplicado no seu pincel. Eu vou rotacionar aqui para mostrar um outro exemplo. Você pode também utilizar os strokes e os alphas para pintura, porém para isso você deve habilitar essas funções aqui. Em RGB você altera o material, ou seja, a forma e a cor. RGB é o padrão de cores. Aqui no RGB, se você habilitar essa função, você altera apenas a cor do seu elemento, utilizando essas funções de alpha e strokes. E aqui no material, você altera apenas o material, apenas a forma. Só que antes de aplicarmos o alpha, utilizando o padrão de cores, você deve aplicar uma cor definitiva ao modelo todo. Então para isso, vamos supor que eu queira deixar essa mesma cor. Basta vir aqui em Color, Fill Object,
Ele preenche a cor que já está aplicada. Agora sim eu posso selecionar uma outra cor. Posso colocar um verde. Habilito a função RGB, o canal RGB. Vou utilizar o próprio drag dot. Clico, arrasto. Pode ver que ele aplicou o mesmo detalhe de alfa, agora com a coloração verde, que é justamente a cor que eu apliquei aqui. Eu posso alterar até para outro tipo de alfa. Eu vou pegar esse alfa 7 aqui. Vou rotacionar. Posso ir aplicando. Dessa forma você aplica o alfa juntamente com a cor que você definir aqui. Como eu já disse, você pode alterar a cor e ao mesmo tempo o material. Então para isso você habilita aqui. É claro que isso depende muito da resolução do seu modelo.